Vamos lá? Vamos organizar, vamos acalmar. Mais um mês, né? Nosso primeiro OSCE aí do ano. Voltando do Dudu, voltando da nossa temporada. Para quem tá aqui entende porque eu tô rouca, para quem não tá, já vai desculpando a voz. Estamos aqui prejudicados na vida, mas é isso. Então eu vou falar um pouco mais baixo, então vamos manter assim, essa vibraçãozinha assim. Nada de dispersar, nada de destoar. Sempre que a gente fala sobre um OSCE, o OSCE ele significa literalmente limpeza. E por que em todo OSCE a gente tem uma palestra? Porque talvez a parte mais importante de todas as limpezas que a gente faça seja dentro da gente, dentro da consciência da gente e do coração da gente. E isso só é possível quando a gente desperta novas formas de pensar. O meu papel como orientadora, como sacerdotisa dessa casa, nunca foi doutrinar ninguém, nem disciplinar ninguém. Eu gosto do conceito de orientar. E a partir daí a pessoa ser livre e ter a capacidade de escolher o que ela quer para a vida dela. E dentro desse lugar onde ela quer, escolhe o que ela quer para a vida dela, a gente vai organizando como dá. Nem sempre dá do jeito que se espera, mas a gente organiza da melhor forma. E por que começar falando sobre isso? Porque eu não estou aqui para falar para vocês sobre certo e errado. Aqui eu estou para falar sobre energia e como essa energia se comporta, como ela vai agir na tua vida. O que tu vai fazer com isso é uma escolha tua no cotidiano. Como que tu vai viver é uma escolha tua. Eu falo para todo mundo, ser bom filho de orixá dentro da casa de axé é fácil. Mas ser um bom filho de orixá na sociedade não é tão fácil assim. Porque aqui você está num ambiente controlado, com pessoas que estão passando pelo mesmo processo de crescimento que você. Lá fora você vai encontrar todo tipo de gente. Gente que está passos à frente, gente que nem começou a dar passos, e você vai ter que lidar com todos. Porque a grande verdade é que a gente entende que axé não se inventa, ele se transmite. A partir do momento que a gente entende esse conceito, a gente entende que alguém tinha algo para me oferecer e eu recebi. E eu serei a pessoa que recebi este algo e vou passar para frente o que eu estou passando para frente. A partir do momento em que eu recebo axé de alguém, eu preciso respeitar este alguém. Se o meu pai, por exemplo, que todos os filhos da casa, obviamente, sabem como é a postura do avô de vocês, ele é impecável. Mas não impecável porque é perfeito, impecável porque ele tem postura. Ele sabe que o ser humano que não tem postura perante a sociedade, ele não vai ter ali o caminho, o direcionamento para abrir, para organizar, para ajustar as coisas que ele precisa na vida. Porque na grande maioria das vezes, nós somos os responsáveis por fechar as portas que estão fechadas na nossa frente. Não foi ninguém que foi lá e bateu a porta. É uma grosseria aqui, é uma má educação ali, é um descaso aqui, é um deboche ali, é uma cara sarcástica ali, e a gente vai criando a intolerância das pessoas ao nosso redor. Então a postura, ela é algo muito fundamental para se viver bem, e o filho de orixá precisa compreender que a postura não é uma roupa que se veste e se tira. Porque você pode brincar no seu íntimo com as pessoas que você gosta, você pode compreender as pessoas, você pode lidar com a dificuldade das pessoas, mas não é sobre a postura das pessoas, é sobre a sua postura. Ah, fofocar no íntimo eu posso, fofocar na frente dos outros eu não posso? Então você é alguém de verdade ou você vive uma imagem postural e uma imagem onde você realmente é aquilo que ninguém vê, que só você vê sobre você? Então, cultuar o orixá é um lugar de delicadeza, digamos assim, porque o orixá traz para a gente o entendimento de que o tempo inteiro nós precisamos ser o que nós somos e que nós precisamos respeitar os ambientes e as pessoas. Veja bem, tudo dentro da sociedade
É um limite que dá o limite do outro, que dá o limite do outro, que chega no limite do outro. São vários limites. Para tudo existe limite. Por que que existe limite? Porque se não existisse limite, não havia civilidade. Todo mundo fazia só o que queria, do jeito que queria. E aí? Se eu acordei com vontade de matar hoje, eu posso? Não dá para confiar nas emoções que nós carregamos ou na forma como nós nos relacionamos com as nossas emoções. E aí, dentro de tudo que já estão habituados, eu nunca tenho tempo de parar lá dentro e falar assim, ó, esse Océ, eu vou falar sobre. Porque eu acredito que a parte mais importante da espiritualidade, principalmente para o sacerdote, é que ele seja preparado. Ponto. Para eu sentar aqui, a gente está aqui, começar uma conversa, sentir o que o Ori coletivo neste momento necessita e trazer aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que eu acho que vocês precisem ouvir ou que eu quero falar. E aí, dentro de toda essa movimentação, eu vou começar aí o nosso primeiro OCE do ano, que abre a atividade do ano inteiro, que abre aí os nossos um ano a cada 2 meses, 3 meses no máximo, para perguntar para vocês quem são vocês. Porque quando a gente chega na casa de axé, a gente é uma pessoa. A gente pode até não entender muito bem que tipo de pessoa a gente é, mas a gente é uma pessoa. Quando a gente começa a trabalhar dentro da casa de axé, quando a gente começa a trabalhar dentro da energia do orixá, a gente vai se moldando, a gente vai se modificando, a gente vai criando novos espaços dentro da gente, espaços que a gente nem sabia. Aí a pergunta sobre isso é: que tipo de pessoa eu estou me encaminhando para ser? Porque na vida existem 2 tipos de pessoas sempre. Tem a que se dispõe e a que não se dispõe. Ponto. Você vai ficar ali lidando com uma pessoa que não está disposta? Não. E se você não está disposto, você também não vai ali na direção de fazer algo. É aquilo que a gente mais cedo estava conversando sobre. Alguém pode me ajudar? Às vezes é mais fácil diretamente para alguém perguntar se há disposição. Você tem disposição para me ajudar? Porque quando você expande demais as coisas, fica mais difícil de organizar, de disciplinar, de criar uma rotina. E é por isso que na vida nós precisamos saber o que, aonde, como e com quem. O que eu quero, as coisas que eu preciso, o que eu necessito para crescimento. Aonde eu preciso desse crescimento? É no meu emocional? É no meu espiritual? É na minha vida pessoal? É nas minhas relações? Aonde está o que eu preciso melhorar? Com quem eu consigo isso? Porque às vezes a gente entra numa energia de que todo mundo é amigo. E amigo parece que virou um sinônimo para qualquer relação, sabe? Conheci ontem, porque não sei o quê. Quem é fulano? Uma pessoa que eu conheci ontem, ponto. Um conhecido, ponto. Não é um amigo meu. Existe um constrangimento de dizer que é uma pessoa que você acabou de conhecer. Então, dentro desse contexto, a gente precisa categorizar as coisas aonde elas têm que estar e as pessoas aonde elas precisam estar também. Porque uma pessoa, para receber o título de amigo, ele precisa ter muito a te oferecer e vice-versa. Para e pensa. Existe um conto de orixá, um Iton, que fala que Orumilá queria descobrir quem eram os amigos dele de verdade. E aí ele pegou, chamou os filhos dele e disse assim, olha, é o seguinte, eu quero descobrir quem é meu amigo de verdade. Vocês vão sair pela cidade avisando que eu morri. Pode avisar que eu morri. Vão para todos os que eu ofereci ajuda, que eu ajudei, pode ir lá avisar que eu morri. Os filhos de Orumilá foram. Foram na casa de Xangô, Xangô disse, não, já que Orumilá morreu, que tristeza, mas eu preciso daquilo que eu emprestei para ele, que está lá com ele, eu quero de volta. Aí foram na casa de diversos amigos que tiveram a mesma atitude.
Quando chegaram na casa de Exu, Exu olhou e disse: não acredito, Orumilá morreu, eu quero morrer também. E Exu ficou louco, começou a chorar, começou a se desesperar, pegou uma navalha e começou a cortar o cabelo, em símbolo de luto. Aí os filhos de Orumilá correram para a casa dele. Pai, o senhor não sabe, Exu tá louco, tá raspando a cabeça, ele enlouqueceu quando soube que você morreu, e agora? Agora é o seguinte, você vai lá, joga dendê na cabeça dele, bastante dendê na cabeça dele, e fala a verdade. Quando eles foram, jogaram um monte de dendê na cabeça de Exu, e Exu estava só com um filetinho de cabelo aqui, ó, na nuca. E aí contaram para ele a verdade, ele se acalmou e tudo ficou bem. O que esse conto quer trazer para a gente? Que na maioria das vezes você só vai saber quem é seu amigo de verdade no momento em que não há o que fazer. Que o teu amigo leal, ele não vai querer saber o que tu já fez para ele, o que ele fez para ti. Ele pode estar chateado contigo como for, mas se você precisa de mim e eu posso, eu vou estar lá. Tanto que quando as pessoas iniciam no Orixá Exu, é feito o corte da cabeça, fica o rabinho aqui atrás, que é o sinônimo da lealdade, da amizade. O que faz de Exu o virtuoso, Odará, o benevolente, aquele que é generoso. Como pode, né? É um orixá tão mal falado. E dentro disso tudo, a gente precisa entender isso porque quem das pessoas que vocês se relacionam hoje sentiriam de fato a ausência de vocês na vida? Por que eu chego nesse ponto? Porque na maioria das vezes, e para começar o ano a gente precisa desse ossé, dessa limpeza da cabeça, dessa limpeza do coração, de entender que no ano que passou, a maioria das metas que você não realizou por causa de. Por causa do quê? Por causa de quem? Por sua causa, ok. Mas será que eu estava sendo bom amigo? Será que eu não estava julgando que eu estava sendo um bom amigo? Será que eu não estava abrindo mão de fazer as coisas que eu queria fazer porque eu julgava que eu precisava ser leal? Porque eu julgava que eu precisava ser fiel? Então é importante que entenda no início desse ano, o ano é uma questão simbólica, né? Mas para que a gente entenda o abrir e fechar de ciclos, e agora que o ano está começando, né? 2 meses de ano, agora que o ano está começando, a gente precisa ter a consciência de que se a gente não pegar e fizer uma limpeza, um para acertar do que a gente fez no ano passado de errado, de desorganizado, de fora de contexto, a gente esse ano vai fazer igual. E pode vir para o OCE todo mês. Se vier para cá só para escutar a IA falar e não botar isso em prática na vida, vai para onde? Às vezes você é uma pessoa que tem bons hábitos, você começa a andar com pessoas que têm maus hábitos. Você vai adquirir maus hábitos. Não, eu sou bom e forte o suficiente. Aonde existe mais de um ori com hábitos nocivos, um ori forte, ele resiste por um tempo. Mas se ele não se mantiver se reestabelecendo, uma hora ele cai. Então as amizades influenciam, sim, o objetivo da vida da gente. O direcionamento, porque nós temos o nosso ori, mas nós somos influenciados pelo ori coletivo. A nossa família determina muita coisa na nossa vida. As pessoas com que a gente se relaciona determinam, sim, muita coisa na nossa vida. Então, se a maioria das pessoas sofre por problemas de relações, é preciso que o primeiro lugar a ser organizado é você com você. Porque quando você tem relações inadequadas na vida, significa que a sua relação com você é inadequada. Porque você só dá para o outro o que você tem. Então, se você tem ordem na sua relação com você, você consegue ser uma pessoa ordenada com as outras pessoas. Então, para um pouco. Uma pausa do mundo lá fora. O problema do periquito e do papagaio dá para esperar. Ontem eu estava falando sobre isso. Até quando a pessoa está morrendo, está infartando, ela tem que esperar o tempo ou do trajeto do carro ou da ambulância chegar. Não existe nada nessa vida
que não espere um pouco que seja. Então a gente precisa começar a entender esses lugares dentro da gente. É por isso que ser filho de orixá, cultuador de orixá, tem um quê de trabalhoso. E é por isso que a gente fala que o culto do orixá não é para qualquer pessoa, mas não é porque, nossa, como somos especiais. Olha que lindos, fofinhos. Não é por isso. É porque o cultuador de orixá, ele tem a relação com os orixás, aonde essa relação com os orixás faz com que ele tenha compromissos com os orixás. Compromissos de quê? Se eu vou até Oxum, eu tenho as virtudes e eu também tenho tudo na vida do orixá, tudo no culto do orixá é dualidade. Não existe uma entidade do bem e uma entidade do mal, uma divindade do bem e uma divindade do mal. Existe o ser humano desorganizado e o ser humano organizado. Existem as escolhas boas e as ruins. Ponto. Exu, ordem, disciplina, harmonia, equilíbrio. Quem é que quando está com a vida organizada não está em paz, gente? Qual é a dualidade disso? Caos, desordem, desequilíbrio, loucura. Exu tem os dois potenciais. Você está escolhendo caminhar com qual desses potenciais? E não é quando eu venho bater minha cabeça pro orixá e fazer oferenda. É no dia a dia. É quando eu acordo e Exu está na minha vida. Aonde que Exu está na minha vida? Quando eu levanto e dobro meu lençol. Quando tudo que eu termino de fazer eu organizo. É fácil? Não é fácil. Porque eu levanto, vou, tomo meu banho, quando eu volto, meu marido dobrou meu lençol. Por quê? Porque às vezes eu esqueço. E eu sou uma Yalorixá. Sou gente. Mas falar para vocês, e isso é algo que eu já ouvi da boca do Baba King, e que eu acho divino e que só aumenta a minha admiração pelo sacerdote que ele é. Ele diz: eu venho aqui falar para vocês, não do que vocês precisam, mas do que a gente precisa. Porque eu também tenho que melhorar. Eu também ainda tenho que lapidar. Eu estou falando para vocês para reforçar para mim também. Até porque se eu já tivesse feito tudo, eu já tinha morrido e já tinha ido embora. E é real. Então, dentro desse contexto, da gente compreender que a virtude do orixá precisa estar dentro da gente, ela está dentro da gente. A natureza humana, nós somos seres pertencentes à natureza. Isso significa que nós funcionamos como tudo na natureza. Então, a dualidade habita o nosso ser. Se eu vou até Oxum, o que eu posso ter Oxum? Diplomacia, habilidade de relações, ser uma pessoa política. E ser político é fundamental. Como é que tu vai trabalhar sem ter uma determinada política? Como é que tu vai te relacionar com pessoas pela primeira vez se tu não tem uma determinada política? Nossa, mas Oxum, orixá que interfere na política da vida, é lógico. O que as pessoas enxergam de você vai depender muito. Vai dizer que não. Vai dizer que tem gente aí fora que faz atrocidade, mas a forma como se apresenta e como se coloca na situação não faz com que alguém queira parar para ouvir. É importante. Então, Oxum traz a diplomacia, traz a saúde das relações. Oxum, a orixá do amor. Não só. Não bota a deusa nesse lugar pequenininho. Oxum não é uma orixá que você recorre só quando a vida amorosa não está funcionando. Oxum é um orixá que você recorre quando você quer se posicionar na vida, quando você quer se entender, quando você quer saber como posicionar para o outro os teus limites. Mas para isso você tem que entender dentro de você. Qual é o extremo oposto de Oxum? Me leve. Pode me usar para o que você quiser, porque eu sou só amor. Me pise, me machuque, eu sou só tolerância. Isso não é tolerância, isso é passividade. Então, a relação com você fica distorcida se você não se relaciona bem com essa energia. Por que toda pessoa que tem muita influência de Oxum tem que cultuar Exu? Porque não existe sentimento, relação sem diplomacia, sem ordem, sem alinhamento. Exu está em tudo o tempo todo.
E quando eu perguntei lá no comecinho sobre quem são vocês hoje, não é para que vocês fiquem pensando de, nossa, eu podia isso, eu podia aquilo, eu podia assado, eu podia aquilo, tá, porque a cabeça do ser humano é assim. Eu não estou perguntando o que você podia ter feito. Eu não estou perguntando o que você pode fazer. Eu estou perguntando se hoje você tem noção de quem você de fato é, no bom e no ruim. Se você já sabe aonde estão os teus melhores comportamentos e os teus piores, por mais que você ainda não tenha aprendido a utilizá-los, entender aonde está o teu polo fraco e o teu polo forte é o que vai te capacitar a entender melhor quem você é. Então, ao invés de vocês estarem focando no que podia ser feito, no que isso, no que aquilo, começa a focar nas habilidades que eu tenho, nas deficiências que eu tenho. Acaba com essa história de que é o meu jeitinho. Eu sou grossa porque eu sou assim. Quem quiser se relacionar comigo não vai se relacionar comigo porque eu sou assim. Fica só. Porque ninguém aqui nasceu para estar pegando patada de ninguém. Sabe? Você acordar, bom dia, só se for para você. Pô, amor, peraí. Para mim tá ótimo mesmo, mas você tá precisando entrar num pote de abô, de banho, fica lá, tá? Quando engelhar o dedo, tu sai. Porque é preciso entender que a gente tem que consertar a gente primeiro. Porque a gente sai distribuindo. E quando eu falei nos dois tipos de pessoas, dois tipos de energia, é porque tudo vai ser dualidade. Vai ter gente que vai solucionar problema. Vai ter gente que vai fazer questão de criar problema. É por isso que não dá para falar sobre certo e errado. Porque às vezes o que está criando problema, ele jura que ele está criando um problema e ninguém está enxergando. Não, é para melhorar. Mas aonde que criar problema é melhorar? É criar solução. Se o problema vem com solução, perfeito. Mas que tipo de pessoas vocês têm sido em relação a isso também? Será que vocês têm solucionado coisas? Vocês têm criado problemas? Vocês têm mergulhado nos problemas? Vocês têm se abraçado no problema? Qual a história de vocês? E eu pergunto qual é a história de vocês, é porque se vocês estão aqui, é porque vocês sentem que o Ori dessa casa, o Ori coletivo dessa casa pode trazer algo, senão não estava aqui. Não é só porque eu sou fofinha. Não é, eu tenho certeza que eu tô cheirosa. E aí eu sei quem eu sou, o que eu quero e qual tipo de desenvolvimento vai ser feito aqui dentro. Se você não sabe, pelo menos o que você não quer, você não vai conseguir vivenciar isso. Por que não vai conseguir vivenciar? Porque aqui dentro eu estou construindo lugares dentro de pessoas para que essas pessoas sejam donas das suas próprias vidas. Porque eu cresci sempre ouvindo da minha mãe que aqui ninguém segura. E sabe de onde vem isso? Se você segura a criança pela mão, ela puxa. Aqui não tem como soltar. Então eu posso até segurar na mão de muita gente. Mas aqui, para me prender, para tirar minha liberdade de sair na hora que eu quiser sair, ninguém vai segurar. Mas como que eu cheguei aqui? Sabendo o que eu não queria viver. O que eu quero viver, eu vou viver. Opa, não quero isso, não quero aquilo, não quero assado, não quero isso. Aí isso vai me ajudando a construir quem eu sou, o que eu realmente quero, para onde eu quero ir. Mas o mais importante não é saber qual o destino ir, é o destino a não ser tomado. Puxa vida, eu tenho um padrão familiar de tal coisa. Cara, primeiro destino para onde tu não tem que ir. Volta porque tu já tá vendo que já deu bosta, volta. Olhar para os nossos ancestrais não é condenar o que eles fizeram. É não aplicar aquilo que eu acho que não cabe para mim. Pô, minha mãe era lá a pessoa que, se ela pudesse, ela tirava a roupa do corpo para dar para o outro, mas quando ela precisava de uma roupa, ela não tinha. Poxa, então eu acho que eu não quero essa energia para mim. Eu quero viver bem, ter um monte de roupa,
possibilitar que as pessoas tenham capacidade de ir atrás e construir. E não acostumar pessoas a estarem ali o tempo todo tirando. É para isso que você observa aquele que passou antes. É um mapa. Pai e mãe são um mapa do que fazer e o que não fazer. Você está vendo a história vivida na tua frente e o resultado da história. Dos comportamentos que você tem. Está aqui, ó, dentro da gente. Então, a gente daqui a pouco vai fazer a nossa oferenda. Já fizemos o oro ontem, que foi a liturgia. Todo mundo já está aí organizado, energizado dentro do nosso oro coletivo. Vamos fazer a oferenda para o mês, para que o nosso mês seja um mês muito fluido, muito organizado. Vamos tocar para os orixás, porque é aquilo que enobrece, que levanta, que anima, que energiza a nossa vida para o que a gente precisa. Porque na natureza não sobrevive o mais inteligente, nem o maior. Sobrevive o mais forte. Então, que a gente trate o Ossé como a limpeza que eu preciso para seguir sendo mais forte. Para chegar aqui e ouvir as palavras da Yalorixá e pensar, cara, eu realmente tenho criado muito problema na minha vida. Puxa vida, eu vou exercitar, criar mais soluções. Porque tem gente que congela na frente da dificuldade, do problema. Sabe? A panela tá pegando fogo, aí a pessoa fica aqui. Aí tem o desesperado, joga água. Então que a gente tenha a habilidade de saber o que fazer, de não perder o tempo ideal das coisas acontecerem. Da gente conseguir agir com sabedoria no momento que precisa, não no momento que a gente quer. Porque na maioria das vezes a gente quer algo no tempo errado. Então que vocês, ao acordarem todos os dias, saúdem Olodjoni, o Senhor do dia de hoje. Olodjoni Iba, Olodjoni Iba, Olodjoni Iba. E no dia de hoje eu tenho o meu melhor ritmo, que no dia de hoje eu tenha a minha melhor produção, que hoje seja o melhor dia. Que eu tenha o melhor comportamento, que eu não perca tempo, que eu não desperdice o meu tempo. Por quê? Aprender a fazer comida de orixá é o plus. Quando você está namorando com alguém, você está se relacionando com alguém, a comida do orixá é aquela troca do agrado, do afeto, do cotidiano, da relação, do dia a dia. Mas para virar um namoro onde eu agrade, eu preciso conquistar essa energia através dos hábitos dentro de mim. Eu preciso transformar numa relação. Ontem, aqui na aula dos iniciados, eles estavam aprendendo a jogar obi e eles viram como existe a relação com o orixá, a ponto do orixá dizer para você: eu não quero isso, eu não quero aquilo, isso aqui não é bom para você, isso aqui vai numa outra direção. O próprio orixá falando para você: orixá, eu quero te dar isso, 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 isso. E o orixá dizer assim: não precisa. Você não precisa dessa energia. Ou chegar no momento em que a limitação do teu ori de comunicação do que você acredita que precisa chega, e aí no meio da aula eu virar e falar assim: pergunta se o Obi quer falar comigo. Ah, ele quer falar com a senhora. Faz. Porque chega nesse lugar aonde eu, quanto pessoa, posso não estar entendendo algo de comunicação do meu ori, porque eu estou aprendendo a me comunicar com o orixá. Então, a minha IA é a fonte que vai me ajudar a entender esse lugar. Então, ontem eles aprenderam muitas coisas sobre isso. E dentro desse lugar, é muito importante entender que orixá não é assentamento que você pega e leva para dentro de casa para deixar na prateleira. Orixá é relação. É todo dia. É todo dia dentro de você, é todo dia ali. Porque nós, seres humanos, nós precisamos de algo material para fortalecer o culto com o orixá. Mas o verdadeiro assentamento do orixá é o ser humano.
Quando você é iniciado por um orixá, você é o assentamento daquele orixá. É por isso que ele tem que funcionar dentro de você. Não adianta o assentamento lindo, impecável, um monte de oferenda, um monte de comida, um monte de não sei o quê, dá um monte de ouro para Oxum, faz o escambau a 4 e é uma pessoa que é grosseira, mal educada, que trata as pessoas mal. O assentamento que deveria estar limpo está imundo. Então, quem iniciou em Orumilá agora, precisa lembrar disso. Eu fui lá iniciar nesse orixá para que eu tenha sabedoria com o meu destino, com o meu comportamento. Então, eu preciso exercitar a sabedoria. Porque quanto mais eu exercitar minha sabedoria, mais eu vou conseguir ter as virtudes desse bom orixá na minha história. E aí eu não me perco mais. Porque só se perde na vida quem acha que é o que não é. Porque quem acha que é o que não é, constrói uma vida ilusória. Se você não sabe quem você quer ou para onde você não quer ir, você vai construir qualquer vida. Então, que a partir de hoje, vocês exercitem esses lugares dentro de vocês. E que a gente possa ir caminhar uma grande jornada de vida, pezinho firme sobre a terra. Ser filho de orixá exige não sacrifício, esforços. É o bombonzinho, a casquinha do bombonzinho que eu não jogo na rua, eu boto no meu bolso para depois jogar fora. É o consumo de poluentes que eu vou fazendo cada vez menos para diminuir a poluição do planeta que eu habito. É o mínimo de interferência que eu faço na natureza para que aquilo não gere um problema futuro. É o mínimo de caos que eu levo para a vida das pessoas, para os ambientes sociais. Isso é cultuar orixá. Estou aqui na recepção do hospital, estou cansada, estou drenada, estou para baixo, estou doente, estou mal-humorada. Está todo mundo também, tem um monte de doentes, os profissionais da saúde estão fazendo milagre lá dentro. O que é que eu vou fazer? Justiça, justiça, justiça. O que é que você vai fazer? Você vai extrair o pior de outras pessoas, você vai prejudicar pessoas que estão lá dentro já dando o seu melhor. Porque às vezes a cara feia de uma pessoa que está numa recepção no hospital não é porque ela não quer fazer. Vai saber a quantidade de coisa que essa pessoa está lidando da hora que ela chegou naquele hospital. E vai saber se aquela que está de cara feia na tua frente não é a pessoa que está de cara feia porque as outras que deveriam estar fazendo o seu trabalho não estão fazendo e ela é a pessoa que acaba tendo que lidar com tudo. A gente não tem como saber. Então, se a gente não pode extrair o melhor de alguém, não vamos extrair o pior. Por quê? Porque aquilo que eu ofereço, eu recebo de volta. Então, se eu extraio cada vez menos coisas ruins das pessoas, eu estou instigando a vida a trazer cada vez menos pessoas que extraiam o meu pior também. Tá? Então, que a gente não esqueça desse lugar. Se eu quero ser bom, eu tenho que andar com gente boa. E gente boa não tem a ver com a convenção social do que é uma pessoa boa. Até porque, honestamente, a convenção social sobre uma pessoa que é boa é uma pessoa pateta, no meu ponto de vista. Ah, porque é uma pessoa generosa. Mas é a generosa que diz assim, ah, tu sabe o problema, Peide? Isso não é ser bom. Isso é ser bobo. Uma pessoa boa é uma pessoa que tem o pensamento para frente, é uma pessoa que erra, mas admite seu erro, senta, organiza, repara, conserta, papapá, está em movimento. É uma pessoa que pode ter um temperamento dificílimo, mas você vê a pessoa trabalhando seu temperamento com muita força, porque ela não quer ser ruim para ela nem para ninguém. Muito mais vale você conviver com uma pessoa raivosa que está tentando aprender a digerir a raiva honestamente, de dizer para você, olha, eu tenho muito problema com a raiva. Se eu te machucar em algum momento, me desculpa, mas eu estou tentando melhorar de verdade. E eu estou te sinalizando porque eu quero que você, quando acontecer determinada situação, se acontecer, você não ache que eu estou fazendo isso dessa forma e que eu vou me esforçar para me reparar disso. Do que uma pessoa fofinha, mansinha, que faz da tua vida um inferno.
que te agride passivamente, que abusa de você passivamente, que diz eu te amo, mas eu acho que tu devia tocar essa roupa. Ah, tá tão lindo, mas eu acho que não combinou essa pulseira contigo. Então, cuidado com as construções que vocês têm acerca das pessoas. Tudo na natureza é dualidade, inclusive as pessoas. Então, nunca esperem só bonança das pessoas. Esperem humanidade também. Não é ruindade, é humanidade. E só tragam para o íntimo de vocês aquilo que vocês já sentem confiança de trazer para o íntimo. Se não tiver confiança, deixa ela fora. É a analogia de chamar para tomar uma xícara de chá fora de casa. Vamos num café? Vamos numa sorveteria? Aí conversa, brinca, é legal, beleza, bacana. Mas dentro da minha casa, para saber o que eu tenho, não. Dentro da casa da gente, a casa da gente é o nosso santuário. Puxa vida, eu tenho muitos amigos que eu sinto que eu já posso chamar para a sala da minha casa. No meu quarto, não. Vem, tem esse hábito, né? Vem, eu vou te mostrar a casa. É doida. Não vou mostrar nada. Fica quieta. Vou mostrar meu guarda-roupa. Olha o meu closet. Aí começa a infiltração, não sei o que, cara, não sei o que. Poxa, Iá, mas a gente é tão passivo assim das energias alheias? A gente não é. É preciso perder o medo da macumba, tá? Porque só pega macumba quem tá com ori fraco. Mas por que quando alguém entra na minha casa, mesmo eu sendo uma pessoa forte, a minha energia da minha casa estando forte, isso afeta a minha vida? Porque eu abri a porta para o inimigo entrar na minha intimidade. Aí, poxa, né? Se o cara lá fora não me agride, deixa ele lá fora. Agora eu vou abrir onde está a minha fraqueza para dar o alcance da faca para ele me furar? Ou nada. Então, que vocês aprendam a organizar esses setores na vida de vocês. Colega de trabalho dificilmente vai se tornar amigo para a vida. Muito difícil. Porque no trabalho você é um profissional. Você não é a pessoa que você é no íntimo. Então, ali dentro daquele ambiente, daquele espaço, se você for quem você é no íntimo, você perde o emprego. Política. Então, não acreditem que uma pessoa que conhece um personagem, uma vertente da sua vida, uma das faces que você precisa na vida, vai se tornar íntima. Ai, amiga, eu adoro trabalhar contigo. Só até aqui. Então, a partir de hoje, por favor, pedido dessa Elorixá, usem a palavra amigo de uma forma mais responsável. Ok? Vamos lá fazer nossa oferenda, fazer nosso toque e pedir para que tudo seja maravilhoso para esse mês que entra.